Fala galera, no vídeo anterior a gente terminou é, falando sobre a dificuldade que é transformar a informação que a gente escuta, que a gente processa mentalmente, né, intelectualmente, em ação propriamente dita. Que esse problema requer que a gente dê tempo ao tempo. E aí eu falei que na arrebentação existe um agravante nesse quesito. Então vamos continuar a leitura. Existe uma necessidade de tempo para que se cumpram as etapas da aprendizagem motora. Aprendizagem motora é aprender a fazer movimentos, né? Botar o corpo em posições e utilizar o corpo para fazer certos movimentos. Então essa necessidade de tempo, segundo dois cientistas famosos por escrever um livro que se chama Human Performance, Desempenho Humano. Esse livro foi publicado em Belmont, na Califórnia, pela editora Brooks Cole, em 1967. Fitts e Posner, o nome desses autores. Então, segundo Fitts e Posner, as etapas da aprendizagem motora seriam três: a fase cognitiva, a fase associativa e a fase autônoma. A gente vai explicar isso. Continuando a leitura. Essa necessidade de tempo para que se cumpram as três etapas, as três fases da aprendizagem motora, isso quer dizer que toda vez que uma nova tarefa motora é apresentada a uma pessoa que ainda não a conhece, inicialmente essa pessoa precisa pensar sobre o que foi orientada a fazer. Então, quando você recebe a informação, uma orientação, uma instrução, e você está pensando em como executar a tarefa, você se encontra na fase cognitiva da aprendizagem motora. A seguir, no estágio intermediário, a pessoa se torna capaz de esboçar a tarefa. Seria a segunda fase, a fase associativa. E então, no estágio final, eis que a tarefa passa a ser realizada, abre aspas, no automático. Seria a fase autônoma. É o momento em que já conseguimos focar a nossa atenção em um próximo objetivo. Isso é fundamental para a gente poder ter desenvoltura e reduzir cada vez mais o tempo de resposta aos estímulos que a gente recebe de quem está fora de nós, né? Que seria, no caso, o nosso adversário, mas na verdade é simplesmente o ambiente, pelo seu aspecto aberto, selvagem, não domesticado. Então, dependendo do grau de complexidade da tarefa e do perfil do aluno, nem todos alcançam o estágio final da aprendizagem motora numa determinada tarefa. Isso é outro ponto que também precisa ser levado em conta durante a nossa prática. Ou seja, não adianta só você ter um bom professor e você treinar bastante. Tem certas coisas que nem todo mundo vai conseguir fazer. Todo tipo de aprendizagem motora segue essa ordem e costuma estar associada a alguma posição ou movimento que eventualmente o aluno precisa saber. Então, tudo que a gente for aprender que
diga respeito a alguma posição ou movimento do corpo, vai passar por essa ordem. Primeiro eu vou pensar, depois eu vou esboçar e depois eu vou automatizar a tarefa. Podemos dizer assim que está relacionada a aprendizagem motora, grosso modo, ao ato de, abre aspas, fazer força, tá? Então, é uma estratégia fundamental, né? A gente pode dizer que compõe em grande parte a base da nossa metodologia no RSS, é a gente tentar explorar tudo aquilo, toda aquela dimensão da nossa possibilidade de interagir com o ambiente sem que a gente precise fazer força, porque na hora que a gente começa a depender de fazer força, aí a gente vai inevitavelmente se deparar com essas restrições, né? É porque, como acabamos de ver, nem todo mundo vai conseguir atingir o estágio autônomo, por melhor que seja o seu processo de aprendizagem. Quanto a isso, é certo que, em algum momento, os alunos devem aprender os tipos de força que nos podem ser úteis na arrebentação, para que saibam aplicá-los com qualidade. Então, ainda que nem todo mundo consiga aprender a alcançar o estágio autônomo em todas as tarefas que porventura se fizerem necessárias na arrebentação, todo mundo pode melhorar. Então todo mundo tem um potencial de crescimento dentro do seu estágio de desempenho. Então a gente não está buscando que a pessoa se torne um exímio praticante, né? Que ela atue no nível do alto rendimento. Mas toda e qualquer possibilidade de melhora naquilo que a pessoa já faz vai ser de extrema utilidade, de extremo valor para a transformação que a gente quer trazer para as pessoas, que é o aumento da sensação de bem-estar, de confiança, capacidade de relaxar e de se conhecer no ambiente, para que ela possa justamente dosar o que ela pode e o que ela não pode fazer com responsabilidade e consciência no seu dia a dia, na medida em que ela estiver exposta ao ambiente e quiser interagir com o mesmo. Mas a princípio, deixemos essa dimensão do aprendizado, essa questão de fazer força, para um segundo momento. Pois nossa prioridade na arrebentação deve ser aprender, primeiro, a não reagir à força externa, da forma programada que somos por natureza. Então, se a gente simplesmente aprender a não reagir, a gente já vai ter alcançado um progresso extremamente significativo. Aprender a não cair na armadilha do instinto, aquela de combater força com força. Então vamos junto nessa missão aí, nesse desafio. No próximo vídeo a gente continua. Gostou, compartilha. Valeu, galera. Saudações a surfistas de alma. Aloha.